Pessoal, a gente começa falando de um assunto no mínimo inusitado, né? A nomeação de um cachorro para a OAB. A nomeação desse cachorrinho como diretor da Comissão de Direitos dos Animais da OAB viralizou e gerou muita polêmica nas redes sociais. Ô Eduardo, colocar o Bud lá também de diretor, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, se eu não tivesse reencontrado, porque na minha infância eu tive em casa, e não tivesse reencontrado, a minha filha é assim, né? A minha filha que ganhou, mas eu e a mãe dela que tratamos, efetivamente. Se eu não tivesse reencontrado o York Lata, né? A mistura de Yorkshire com vira-lata, o Bud, eu teria outra visão, provavelmente. Como é que chama o seu? Abelardo. Se você não tivesse o Abelardo, que é da sua mulher, mas que é deitado dormindo em cima da sua barriga, também está por dessa. Então, hoje eu compreendo muito mais essas questões animais e eu tive a felicidade de escutar no jornal a entrevista que a tutora deu, dizendo que a perda do olho do Beethoven, o cachorrinho dela, precisa ser compartilhada com muita gente para que a gente respeite os animais. E ela disse qual é a intenção dela ao fazer isso. Ela acertou na mosca, que viralizou. Ela quer que repercuta, conseguiu. Então, tem prolegúmenos, mas resumindo a prosa, achei uma grande sacada. Olha só, o Eduardo falou do Bud, do Abelardo, tem o Batata também lá, né, Malco? Mas nesse caso aqui é o Beethoven Moreira, que é um Shih Tzu. O Eduardo falou que está cumprindo ali o que se propunha, que era chamar a atenção para a causa. É isso mesmo, Odia? Exatamente. Uma comissão da OAB nunca alcançaria a repercussão que teve se fosse nomeada a tutora diretamente. Ao nomear o cachorro, a OAB consegue trazer visibilidade para a causa, e causas que são marginais precisam de visibilidade para alcançar o grande senso. E parabéns, pois estamos aqui no Conversa de Redação, repercutindo como um dos principais temas do dia. Uma boa sacada da OAB. Ô, Ricardo Kietzmann, as funções, como bem lembrou o Malco Camargo, são cumpridas pela tutora do animal. E o animalzinho está lá para chamar a atenção. E vou te falar, está lá no itatiaia.com.br. O bichinho é bonitinho, viu? Olha, eu vou te falar, cara, um dos crimes mais cruéis, né, que eu acho que existem é contra animais domésticos, né? Isso é uma covardia, uma coisa inominável. Ô Júnior, um dos pensadores que eu mais gosto de ler, agora o Eduardo Costa vai adorar, é Schopenhauer. Esse é bom. E olha que frase bacana. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom ser humano. Olha que bacana. Parabéns para o OAB. E ele era um cara, Júlio, quem te acha ranzinza não conheceu o Schopenhauer, porque ele era um cara muito mal-humorado e adorava ser mal-humorado. E você sabe que ele escreve em várias obras dele, que mais dava prazer a ele, todo dia de manhã, ir para uma mercearia, um botequinho perto da casa dele, com um fraque velho dele, com a bengala velha dele e com o cachorro velho dele, e sentar os dois e ficar lá tomando café e pensando na vida. E ele reparava que estava todo mundo em volta olhando para ele, pensando assim, que cara chato, arrogante e metido a besta. E ele pensando assim, eu quero distância de vocês. Para mim o cachorro basta. E aí, Lucas Ragazzi, dando bom dia para você, te perguntando sobre essa história, uma das matérias mais lidas no itatiaia.com.br, viralizou na internet. Acho que a gente tem quase unanimidade aqui de que cumpriu o que se propunha, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos nossos ouvintes. Eu adoro cachorro, sou apaixonado com cachorro, embora eu acho um pouco problemática, assim, essa relação muito pessoal, às vezes, que algumas pessoas têm, questão de pai de pet, mãe de cachorro, vira uma coisa até, um fanatismo meio louco. Meu lado ranzinza também tem preguiça disso, viu? Isso aí é uma questão problemática, é uma coisa para levar para o psiquiatra, às vezes, dependendo dessa relação. Mas eu assino embaixo, assim, sobre como deu certo. Eu nem sabia que existia uma comissão de direito dos animais da OAB de Minas. Agora eu sei e concordo que tem que ter, é muito importante. Acho que foi uma estratégia que deu certo.